Ver se vai entrar aqui. Aqui, ó. Botei aqui. Aí pra gente seguir mais ou menos. Já aprendendo? Deixa eu ver se começou. Já tá aparecendo? Uhum. Tem um seguindo aqui que eu. Tá indo Vamos mais por assistir. enquanto. Ao vivo. Aqui. Aqui, tu esquece o celular. Aqui. Vou deixar aqui e a gente olha aqui. Vou esperar um pouquinho mais pro pessoal entrar. Tá todo mundo pegando bem. Tá melhor que da outra vez. Tá? Como é que tá aí o som, Matheus? 1, 2, testando. Tá bom, Matheus? É que eu acho que demora pra entrar pra ele aí. Tá bom? Fala vocês aí. Testando. Tá saindo da mãe aí também? 1, 2. Tem 6 pessoas assistindo já. Sim. Mas também não. Então a gente pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Incendicast que estão nos assistindo nessa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. Você que já está nos assistindo aí, vá compartilhando para a gente ter o maior alcance possível. Compartilhe nas suas redes aí com seus amigos, grupo da família, grupo da igreja, para a gente ter o maior alcance. E logo já estaremos começando o nosso bate-papo com nossos irmãos aqui. Amém? E já, enquanto você está assistindo aí, marque a gente nos seus stories, tire print da tela, compartilhe com todo mundo aí. E já está com 6 pessoas assistindo aí, tá bom? O som tá bom aí, pessoal, também. Já vai nos comentando aí. Nos ajude. Muitas pessoas. Acho que é isso aí, né? Vamos começar e a gente vai tocando ficha pra a gente não perder tempo. Tudo ótimo. Fala Aí, pessoal, Amanda. boa noite. Estamos aí com mais um Incendicast nesta terça-feira. Não sei que dia que você está assistindo. Estamos agora 8h05 da noite, iniciando nesta terça-feira. Hoje nós temos 2 convidados especiais por serem um aqui minha mãe e meu pai, e outra por serem pessoas que estão aí no ramo do empreendedorismo, né, há muitos anos, vão falar um pouco sobre isso, e também no mundo gospel, né? Isso aí, pessoal. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo aí. Então, curta, não deixe de compartilhar, tá bom? Pra gente poder, que esse nosso bate-papo aqui, nossa troca de ideia nessa noite alcance e edifique a sua vida, que mude a sua história, que talvez uma chave mude dentro do seu interior aí, talvez sua vida, com as dicas que eles vão nos dar, com tudo que vai, com as histórias dele, alcance mais pessoas aí, né? Então a gente está aí, graças a Deus, para mais um Incendicast, melhorando cada vez mais, avançando um pouquinho mais, para a gente poder ter o maior alcance possível aí, tá bom? Então eu queria começar aqui então com o Fábio, uma graça e muito obrigado por nos atender nessa noite, por ter compartilhado esse tempo de vocês aí. E queria começar por vocês se apresentando aí para nós aí, o pessoal conhecer vocês. Bom, aqui é o Fábio Origem, né? Estamos com alegria também de estar juntamente com vocês, Daniel, aqui no Israel, nesse trabalho que estão iniciando aí, que possa prosperar, né? Deus possa abençoar grandemente, possa trazer muitos frutos, que possam ser colhidos e que muitas vidas possam ser impactadas através desse trabalho. Boa noite, gente. Meu nome é Graciela. E para nós é uma alegria estar aqui nessa noite com vocês. Nós queremos agradecer, quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, trazendo um pouquinho da nossa trajetória. E fique conosco aí até o final. Com certeza Deus vai nos abençoar. É isso aí. Peraí. Peraí. Só um minutinho, pessoal, deu um... Trancou. Não tá saindo som. Oi, Matheus. Fechado, tá no fone também?
Boa noite. Estamos ouvindo bem. Vamos conectando aí, vamos chamando o pessoal para participar. Uns problemas técnicos aí, mas a gente já está ajustando aqui, tá bom? Mas vá compartilhando aí, vá curtindo, mandando para todo mundo aí pra gente poder ter um alcance bom aí. Esse aumenta muito, eu acho. Já estamos ajustando. Quatorze pessoas já. Estão me ouvindo, pessoal? Alguém me ouvindo? Como é que tá o som aí? Tá melhorando? Como é que estão aí? Não esqueça de nos seguir na nossa página aí do Instagram. Logo mais a gente vai estar trazendo novidade, vai começar a fazer live no YouTube também. É isso aí. Tá melhorando. Isso aí, Amanda, vai melhorar. E aí, pessoal, tá? Não esqueça de compartilhar pra gente ter um maior alcance. Estão nos ouvindo melhor? Como é que tá aí? Mas dá pra ficar sem retorno, hein? Muito alto? Ah, então deixa assim, tá bom. Pessoal, vê se tá saindo a voz, tá dando. Tá, Entendendo a gente voltemos. com clareza. Pessoal, temos aí um problema desse chiado ainda, não conseguimos, já tentamos de um monte de coisa, troquemos fiação hoje a tarde inteira e não conseguimos. Se tem alguém que entende aí, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tentemos placa, troquemos mesa, fizemos de tudo e não atinemos tirar esse chiado. Tá? Então ajuda a gente aí, tem misericórdia. Ore por nós. Segue aí. Tá, vamos lá então. Então a gente está recebendo nessa noite Fábio e a Grace. São proprietários do Comercial Origem aqui em Tramandaí. E a gente queria que vocês contassem um pouco da história da empresa de vocês. Um pouco, conseguir resumir como vocês chegaram, como foi a história da empresa, quando decidiram abrir a empresa para chegar mais ou menos onde vocês estão hoje aí. Sabe que o início nosso, eu fui funcionário, né, um período, né, e foi algo de Deus. A nossa primeira empresa foi algo de Deus. Eu trabalhava numa empresa em que a minha ideia foi logo quando nós nos convertemos e comecemos a servir a Cristo. Eu estou trabalhando de funcionário e de repente um dos cara que trabalhava conosco nos convidou: estou a fim de abrir uma empresa e se contigo eu abro. Nós trabalhávamos bastante, e contigo eu abro junto contigo, podemos abrir uma sociedade. E ali nós começamos, ele vendeu a casa para comprar maquinário, na época era mais difícil, esse negócio de máquinas eram mais caras, e acabamos comprando, alugando um ponto e começamos ali o nosso trabalho. E ali deu-se início, né? Eu iniciei com uma sociedade, no caso. Não era como é hoje. Não. E mais adiante fomos trabalhando por um período e com alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, acredito isso, né? Fazem 24 anos que nós começamos a empresa. Com a sociedade? Com a sociedade, 24 anos atrás, né? Ou seja, eu ainda não tinha o Daniel, nós tínhamos apenas o Alan, Sim. E aí a gente iniciou. Ficamos a pé, vendemos carro, moto, né? O nosso parceiro, nosso sócio vendeu a casa dele e nós estávamos construindo nossa casa
e nós emprestamos a nossa casa para eles morarem durante um período, para eles não precisarem pagar aluguel, né? Tipo aquela história, uma mão lava a outra, né? Eles colocaram um valor mais alto e a gente foi cobrindo depois, conforme a gente foi conseguindo. Sim. E aí passou alguns anos, acho que acredito que uns 3 anos mais ou menos, uns 3, 4 anos, depois ele saiu, né? Aí foi desfeita a sociedade. Foi desfeita a sociedade, mas até hoje somos muito... Sim, não tem nada a ver pessoal, né? Mas em Não. questão de empresa, né? Até eu entro assim, foi de Deus pelo fato que Deus falou conosco, bem claro, foi claro. Já era sim, nós convertido já. estávamos na igreja, foi nítido assim, foi nítido Deus falando no nosso coração para nós comprar a parte do sócio. Deus falou comigo num dia, compra, e eu fiquei até meio... Deciso. Quem vive isso entende, né, claramente. Então eu fiquei um pouco apreensivo sobre isso e falei, Deus, se é tu mesmo, amanhã eu vou dar uma proposta para ele, e se é tu vai dar certo. E eu fiz uma proposta bem decente, né, bem pesada. E ele aceitou a proposta no outro dia. E sabe que uma das causas que, quando é Deus ele, quando ele aponta, ele paga a conta, como diz o ditado, né? Deus aponta. Eu sempre falo com o pessoal assim, que quando Deus dá a visão, ele dá a provisão. Né? Sim, e eu me lembro que assumimos uma dívida boa, e eu me lembro que a minha maior preocupação é que eu não sabia vender. Eu só sabia trabalhar, eu não sabia tratar com cliente de forma nenhuma. E sabe o que é assim, Deus da noite para o dia, assim, de repente, uma pessoa que não sabia vender, que não sabia tratar com pessoa, virar vendedor no outro dia. Isso foi algo instantâneo. Foi o que aconteceu da noite para o dia. E de repente eu atendendo o cliente na mesma forma, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Quem é eu agora, né? E Deus cumpriu ali, Ele aceitou a proposta, assumimos a empresa, Deus mudou totalmente minha mente. Era aqui. Foi aqui mesmo. Hoje, na Nova Tramandaí, a primeira loja. Sim, era um galpão alugado. Meados de 1998. Tá. 24 anos se passaram. Um pouquinho antes de mim. Um pouquinho antes do Daniel. Foi quando nós abrimos a sociedade com o senhor Sidney. Né? E aí passou-se alguns anos, Deus falou com o Fábio. O nosso sócio ele já tinha uma outra provisão para ele já tinha um outro negócio também. Meio tudo se encaixando certinho e deu certo. Sim. E aí o Fábio, Deus deu essa graça para ele, se tornou esse vendedor e eu ainda não trabalhava, eu ficava em casa ainda cuidando das crianças. Uhum. Quando a gente iniciou a sociedade, nós morávamos na casa da minha mãe ainda. A gente ainda não tinha se mudado casa para própria. nossa casa. A nossa casa foi habitada primeiro por eles, né, meus sócios. A gente morava na casa da minha mãe. Depois o tempo passou, eles conseguiram outra casa. E aí depois eu engravidei do Daniel. E em seguida a sociedade se desfez e a gente iniciou. E eu ainda não trabalhava com o Fábio, ele ainda trabalhava sozinho. Então o primeiro desafio, como até a gente falando para quem vai abrir uma empresa, alguma coisa assim, esse para vocês foi essa parte de começar a vender, de se relacionar em si, porque trabalhava mais na fábrica, mais na lida em si do que provavelmente no atendimento à pessoa. Assim. Eu acredito muito assim eu sempre falo bastante sobre isso, né? Oportunidades, né? As oportunidades, eu nunca perco uma oportunidade. Um dos primeiros pontos eu já coloco aqui para quem está nos escutando. Nunca perca uma oportunidade. A oportunidade, às vezes, ela não bate 2 vezes na porta. Então, ela vem às vezes, uma vez só e bate. Então, se agarra nela, né? Ainda mais, a gente sempre viu em todas as áreas da nossa vida, sempre Deus. Deus, ele se nós contar cada ponto, Deus esteve presente em cada área, assim, e não é só de falar. A gente fala e a gente prova. Sim, que é o extraordinário e mesmo, mostra que realmente foi Deus que entrou naquele assunto ali, e fez a mudança, fez acontecer mesmo o que era para acontecer, né? Então, se fosse hoje, assim, uma dica que vocês podem dar para alguém que quer abrir o seu primeiro negócio, ou está com esse pensamento de começar a abrir sua empresa, que a gente sabe que é tão burocrático hoje em dia para abrir empresa, e a pessoa não desistir, que às vezes é a primeira coisa que ela pensa quando abre um negócio. Qual que é a dica que vocês dariam? Primeira coisa que para mim funcionou qual a dica que vocês dariam? Primeiro ponto que eu entendo, que eu posso dizer hoje, diante de tudo aquilo que a gente já aprendeu, assim, ele é, primeiro, decidir o que quer. O que eu quero realmente? Eu quero apenas ganhar dinheiro? É dinheiro apenas? A minha visão é dinheiro? É errado.
eu vejo como um erro nisso, primeiro pensar em dinheiro, né? Eu tenho que primeiro me capacitar, me preparar. A capacitação, a preparação diante de algo que eu quero. É como eu preciso, no sentido lógico, se investir em mim. O que eu quero para a minha vida é isso, então vai com tudo. Ainda mais hoje que as pessoas têm tão crises de identidade, não saber o que ela quer para sua própria vida. E eu acho que isso vale para tudo, né? Quando a gente entende primeiro quem a gente é, para onde a gente quer seguir, eu quero isso, vou seguir nisso e vou buscar me capacitar para mim conseguir o objetivo que eu quero, né? É baseado claramente nisso aí, é identidade, quem eu sou, né? Quando eu sei quem eu sou, eu faço acontecer. E eu fazendo acontecer, então eu vou ter. Então é algo, é como se fosse uma pirâmide, né? É ter, fazer e ser. Então eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu tenho a base. Eu sabendo quem eu sou, eu vou fazer, e fazendo eu tenho. É automático, né? Muitos inverte essa pirâmide e bota de cabeça para baixo, né? Primeiro ter para depois ser. Então eles acham que tem que ter para ser, não. Quando eu sei quem eu sou, independente do que eu tenho aquela ideia certa de quem eu sou, né? E acabou. E eu sabendo quem eu sou, esquece. Amém. É só ir. É porque tu vai se confrontar, vai chegar um momento que tu vai se confrontar, né? Tu vai será que eu tô no caminho certo, tô investindo tempo, tô investindo dinheiro, tô investindo tudo. Se é isso mesmo que eu quero, né? Isso aí. Ter coragem, né? Ser perseverante também. Né? Não parar diante dos desafios assim, mas prosseguir. E também ter os pés no chão, assim, né? Economizar também. Porque tem gente que quer ter as coisas, mas a qualquer custo, né? Gastar de noite, então Sim. é meio difícil, né? Então a pessoa também tem que saber que em momentos vai se privar de alguns momentos, mas é necessário por algum período. Sim. É bem claro aquilo que eu comentei, porque o que eu quero, decisão, saber o que quer. É isso que eu quero, eu tenho que saber que eu às vezes vai ser necessário me privar de muitas coisas para chegar onde eu quero. Porque até talvez eu não me privando, eu chego onde eu quero, mas vai levar 30, 40 anos para chegar lá. Sim. E eu, limitando algumas coisas na minha vida, eu posso chegar lá rapidamente, muito mais rápido. Sim. E acho que essa questão de saber quem a gente é e ter perseverança, ter coragem, né? Porque hoje para te empreender ou investir, tem que ter coragem, né? Porque se tu olhar muito para as circunstâncias, tu não faz. Porque às vezes é muito mais fácil daqui a pouco tu continuar seguindo como funcionário, bate teu ponto, faz ali, mas ter essa visão de abrir uma empresa e tal. E outra pergunta que eu queria fazer também, como foi lidar com a primeira dificuldade da empresa, assim? Porque eu trabalho, né? Sou funcionário, mas a gente lida com muitas crises, com muita dificuldade, assim. Como foi para vocês lidar e como vocês lidaram, e a dica que pode ser que tem muita gente que vai ouvir ou esteja ouvindo, possa estar passando pela mesma coisa na empresa, né? Eu queria perguntar para vocês isso. Eu acredito que crise realmente... Não que seja apenas financeira, mas existe tipo de crises, né? De relacionamento, daqui a pouco algum funcionário que teve problema, sabe? Sei lá, algum tipo de problema que vocês tiveram. Ou se foi tudo mil maravilhas também, né? Não, dificuldade é óbvio, tu vai ter a dificuldade sempre vai ser um aprendizado. Aquela né? porta fechada que esperava que ela tivesse aberta, ou tu via ela aberta e quando foi abertada, não, ela não estava fechada. Eu sempre me vi como uma pessoa de bastante coragem, sabe? Eu olho para alguma coisa e eu quero. Se eu quero aquilo, eu vou para cima daquilo. Então, eu entendo uma coisa assim, ó, qualquer um pode chegar aonde eu cheguei. Qualquer um, eu posso ir muito mais além do que onde eu fui. Não eu cheguei em um lugar muito grande, não. Estamos aqui começando a vida. Mas qualquer um pode chegar, basta querer. Não é para mim, não é para ti, não é para Graça, para o Daniel, não é. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não, esse é melhor para mim, eu vou dar mais para ti, tu vai ser mais abençoado, não. Isso eu acho que então, tá diante de uma disposição nossa. É para quem se coloca. Tu não acredita em sorte? Não. Sorte não. Eu acredito numa certeza do que eu quero. Se eu quero, eu posso fazer acontecer aquilo. É fé. Isso não é mais nada do que fé. Assim também, ó, vou falar por mim, tá? Que às vezes, tipo, tu se esforça, tu faz, mas nem todo mundo consegue. Por mais que eu acredito nisso que tu tá falando, que todo mundo pode ter, que Deus abre a porta todo mundo, mas sei lá, vou dizer por mim, eu me esforço, né? Assim, usando eu de exemplo. Mas por que às vezes tem gente que não consegue? Será que às vezes é alguém que te deu um empurrãozinho? Tu entendeu? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu acredito também que às vezes tu tá deslocado, sabe? Tem gente que quer bater num lugar que não é pra ela.
Sim, isso é um das chaves. Tu entendeu o que eu estou te falando, né? Quer ver, tem muita gente que é esforçada. Eu conheço milhões de pessoas que são esforçadas, que têm ensino superior, que, por exemplo, eu conheço pessoas que são arquitetos, formados, mas hoje estão de Uber. Tu entendeu? Conheço. Porque não conseguiram desempenhar aquilo. Em alguma outra área. Tu entendeu, né, que eu tô dizendo, né? Em alguma outra área da vida, ela não conseguiu suprir. Por isso ela não está lá no lugar certo. Sim. Né? Porque a vida da gente... É bom porque eu acredito que quando a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê que tem muita gente que tem essa dúvida. Ah, mas eu sou esforçado, mas... Mas deixa eu só te responder sobre a crise ali, né? Aham. Vamos dizer assim... Pode continuar falando, Vamos dizer assim, ó, que... crise financeira forte, assim, não vamos ser hipócritas, né? Graças a Deus nós nunca chegamos a passar uma crise assim desesperadora. Claro que passamos apertos, né? apertos normais. Mas acredito que a crise que a gente teve que lidar foi isso que o Fábio falou ali no início, a nossa crise pessoal. De nós mesmos ter que nos tornar uma pessoa que nós não éramos, nos tornar proprietários, nos tornar vendedores. Se botar, né? Sendo funcionário, se botar agora. Aprender a lidar com o colaborador, né? Aprender a lidar com o cliente, cativar. Essa foi uma das crises muito fortes que nós tivemos que passar. Porque a gente, tipo assim, eu era do lar, né? Era do lar, sabia lidar com os filhos, e olhe lá. E não com o cliente. E ele, a mesma coisa. Por exemplo, assim, uma coisa até bem engraçada. Ele vinha trabalhar todo rasgado, todo sujo. É nóis. Né? Usava a mesma roupa a semana inteira. E eu dizia às vezes para ele assim, Fábio, coloca uma roupa limpa, troca essa camisa. Vou me sujar de novo, porque tanto ele atendia como ele ia lá para o fundo. Ficava na entrega, para lá e para cá. Então, essa foi uma adaptação muito difícil para nós, assim, de ter que ir se moldando, né, com esse fato de ser proprietário mesmo, né? E lidar com as pessoas. Até hoje, o mais difícil para todos nós, acredito que seja isso, lidar com gente. Com certeza. Falou uma coisa ali, Misael, assim, ó, tem gente que se esforça, mas não é tudo, não tá as coisas tudo baseado apenas no esforço. Não é o esforço pode me levar até um determinado lugar. Dali para frente, eu preciso de sabedoria. Aí que é o... Aí não é todo mundo, né? Aí difere, porque assim, não, né? Pode ser todo mundo, né? Eu quero sabedoria. O que eu estou fazendo para aprender? Aí eu quero chegar a um determinado lugar na minha vida, no caso, assim, eu quero uma profissão. O que eu estou fazendo para chegar naquela profissão? Eu estou estudando, que livro eu estou lendo? Que curso eu estou fazendo? Que investimento eu estou fazendo em mim? Então não adianta só me esforçar braçalmente, talvez. Só no suor. Mas eu tenho que buscar essa sabedoria. Essa sabedoria vai me levar além, porque daí eu já tenho meu esforço. Agora, com a sabedoria, então vai ser uma ligação. Sim, que vai fechar o elo, vai fechar a roda e fazer ela girar de verdade mesmo. Né? É por isso que eu digo assim, ó, é para todos, mas nem todos querem. Sim. É bem polêmico isso aí, né? Mas dentro de tudo isso que a gente está falando, assim, vocês, né, são um casal e eu acredito que seja bem, sei lá, eu digo por mim, talvez eu não conseguiria trabalhar com a Renata. Né? Não, mas é verdade, né? A gente vê tanta gente que tem. E como é que é para vocês trabalhar junto, assim? Não só na questão do trabalhar no profissional, mas aquela coisa assim de tu trazer o problema da empresa para casa ou trazer o de casa para a empresa e saber separar isso. Aqui é a empresa, aqui é em casa, e onde isso tudo tem esse conflito. Sim. Ou se existiu entre vocês também. Eu acredito assim que conflito sempre vai ter algum tipo de conflito, né? E conflito eles estão aí para não resolver. Conflito tem que ser resolvido, tem que aprender a resolver conflito, né? Tipo assim, falar com um funcionário na frente de um... Entendeu o que eu tô dizendo, sim. Né? Como assim? A esposa trata assim, entendeu como que eu tô falando? Existe, às vezes, algumas falhas que a gente já falamos muito, talvez falharemos ainda, né? Mas certeza. A gente tem buscado, buscado aprender, buscado entender diante disso. Porque o que acontece, Misael, assim, ó, imagina tu trabalhando, tu trabalha, tu luta, e um trabalhando, e aonde dois trabalham junto? Sim. É complicado. Então, não é complicado, ele se torna, como a gente está falando em empresa, a gente está falando aqui em crescimento, vai ser mais rápido.
E de que forma assim não vai ter esse problema? Talvez está dizendo assim, ó, cada um tem a sua posição. Ela tem o lugar dela lá dentro da empresa, eu tenho o meu lugar dentro da empresa, eu faço isso, ela faz aquilo, entendeu? Então, ela vem até aqui, eu dali para frente é comigo. Então, diante disso, a gente consegue harmonizar um trabalho numa empresa, né? Sim, mas vamos ser claros, né? No início nós brigávamos muito, porque nós não sabíamos, éramos jovens, né? E não sabíamos dividir. Principalmente, vai uma dica para as mulheres. As mulheres aí, elas são aquelas que elas levam o que inicia no dia delas, elas levam para a noite, elas levam o dia todo, elas carregam. O homem já tem mais facilidade do que ele passa durante o dia, ele deixar dentro do carro ali, quando ele desceu, acabou. Ficou lá dentro, entende? A mulher não. Então eu era jovem também, eu passei por muita dificuldade, sim, trabalhando ao lado do Fábio, como esposa, porque eu não sabia entender que aquilo ali que aconteceu, aquela palavra mais forte, aquela chamada de atenção, algumas vezes, era a respeito da empresa. Eu levava para casa. Eu passei por isso, sim. Levava pro pessoal. E às vezes ele não se tocava, porque às vezes ele dizia, o que tu tá braba? Por que tu tá braba? Sabe? E eu dizia, pô, o que tu falou durante o dia lá, o que tu me disse lá. Me tratou desse jeito, não Ó, o jeito que tu falou comigo. Ó, mas eu fiz isso. Fez. Né? Então, claro, gente, isso aconteceu, isso acontece com casais que trabalham juntos, sim, mas, como o Fábio disse, a gente tem que aprender a dar o espaço um do outro, o limite um do outro, respeitar. Hoje, graças a Deus, a gente já aprendeu. Não passamos mais por esses problemas. Tudo tem um aprendizado, né, Israel? Assim, diante disso, até que ela comentou aqui agora, são áreas que a gente vem aprendendo. Com certeza. Porque aonde chega um ponto desse, tem a ver com o perfil. Então, perfil comportamental. Tem umas pessoas que são mais... O que tu carrega, né? Sim, são perfis comportamentais. Uma pessoa é mais calma, mais branda, outra já é mais... Agitada. Então, ela quer fazer, ela olha um negócio ali para fazer, ela não... Como é que não enxergaram aquilo ainda? Tem pessoas que já vê o que tem para fazer. Tem um tino, um filho. Outros, se tu não mandar, não explicar o que tem para fazer, não faz. Isso aí são perfis que tu tem que aprimorar e entender. Então, é mais um tipo de aprendizado que eu tenho que ver para ter Sim. melhor andamento da... Aí saíram daqui, né, de Nova Tramandaí. Hã? Não entendi. Tá. Mas o nosso tá pegando? Tá. Aí vocês estavam aqui, né, nesse tempo todo que a gente vai voltando um pouco. Aí, como é que foi a história de chegar no centro agora, lá, e abrir a loja nova lá? Aqui teve... Quantos anos ficaram aqui daqui a pouco antes de chegar lá? A gente, aqui, como eu disse no início, já tem 24 anos. Gente, quando a gente está falando aqui, é porque a gente está num pedacinho da loja que foi feito, podcast montado aqui pelo Daniel. Então, aqui a gente está há 24 anos e há 16 anos no centro, com a loja do centro. Eu vim trabalhar aqui nessa loja com o Fábio. Eu tinha o David com 8 meses. Porque até então eu não trabalhava, ficava só em casa, trabalhando em casa, né? Não que não trabalhava, quem está em casa trabalha muito. Mas quando o David fez 8 meses, eu disse, não, quero trabalhar, quero sair de casa, não aguento mais ficar em casa. E aí eu arranjei um trabalho secular fora aí, sem ser a loja aqui. Botei as crianças na creche e fui trabalhar. Fui trabalhar numa loja de decoração de festas e trabalhei uma semana. Uma semana só. E o Fábio daí disse, não, mas se é para trabalhar, então vamos trabalhar comigo e tal. Daí ele me enxergou, né, para essa parte. Que até então, talvez ele não acreditasse que eu daria certo nisso. Sim. E aí me trouxe para cá. Então, eu trabalhava de secretária dele aqui, anotava os endereços, mas ainda não sabia vender, cálculos. O ofício mesmo. Né? O ofício mesmo não desenvolvia, só anotava endereço, telefone, para ele ir visitar os clientes e tal, para fazer as medidas, né? E ele me trouxe para trabalhar junto aqui. Então, 16 anos a loja de Tramandaí tem e 24 essa aqui. E antes lá vocês só faziam igual é aqui hoje, só janela, porta, portão, como está hoje lá, né? Como é que foi essa... agora eu tenho que mudar o perfil da loja, mudar o layout da loja... Entender daqui a pouco que madeira não tem tanto futuro, sei lá, não sei, eu tô falando assim, né? Aí tu disse, daqui a pouco eu tenho que ir mais pro varejo, ir para mais, sei lá, como é que foi essa aí? Porque hoje a empresa não é a mesma, né?
falando em layout de empresa, em visão, aquela missão, valor, sabe? Não é mais a mesma, né? É que lá a gente já pegou, no caso... Por mais que tenha uma essência, mas ao mesmo tempo... Lá já estava andando, né? Lá já era uma empresa que andava, vendia coisas prontas, no caso, aberturas prontas e madeiras, essa área de madeira toda. Sim. E ferragem. Então ela trabalhava com coisas prontas, né? A pronta entrega, né? E aqui sempre foi... Aqui A parte produtiva. Sim, aqui é fábrica. Aqui nós fabricávamos para vender. Nós medíamos, fabricávamos para vender. E lá quando nós pegamos a empresa, já pegamos andando, tivemos que aprender. Foi onde a Graça começou lá. Deixei ela. Começou lá sozinha e eu fiquei aqui no primeiro início, né? Aí ela conta um pouco. Gente, foi muito bonito, sabe, o que Deus fez comigo. Da mesma forma que o Senhor fez com o Fábio, que transformou ele num vendedor da noite para o dia. O meu processo, assim, ele foi um pouco mais demorado, sabe? Mas, como é que eu vou te dizer? O Fábio me colocou lá e disse assim para mim, ó, vamos negociar, vamos comprar isso aqui e vai dar certo, mas tu vai ter que vir trabalhar aqui. Sim. E aí me deixou lá e eu disse, mas eu não sei vender essas coisas, né? Eu não sei vender isso daí, como é que é isso daí? E ele disse assim, não, tem uma tabela de preço aí, olha aí e vai vendendo. E a primeira semana que eu fiquei na loja sozinha, eu vendi 1 quilo de prego. Deu R$8, eu me lembro até hoje. E a gente começou a se apavorar, né? Porque, imagina, tinha que pagar o aluguel. E era bem alto o aluguel. E aí eu corri para quem podia me ajudar, assim, para quem podia me ensinar, me socorrer naquela hora. Eu lembro que eu comecei todo dia de manhã, quando eu ia para a firma, para a loja, ele vinha para cá, para Nova Tramandaí, e eu ia para o centro. Eu entrava, fechava a porta e dobrava o meu joelho atrás do balcão de atendimento. Dobrava o meu joelho e fazia uma oração, pedia, Senhor, me ajuda, me ensina, meu Deus, a como é que se vende, me ensina a decorar o preço dessas coisas e me guarda, porque eu tinha muito medo de ser assaltada, porque era muito deserto. Imagina, 16 anos, Tramandaí não tinha o movimento que tem hoje, né? Sim, com certeza. E eu ficava, assim, muito assustada. E eu orava. Todos os dias eu chegava e fazia essa oração. E eu lembro até hoje, assim, que na segunda semana, assim, eu fiz uma venda muito boa, assim, sabe? Eu vendi 2 portas-janelas que eram caras naquela época, assim. E eu lembro, assim, que o cara me pagou à vista, em dinheiro, assim. E eu vi a gratidão que eu tive por Deus ali naquele momento. E eu vi o agir de Deus, né? E o Fábio já estava meio desesperado, assim, porque, meu Deus, não está entrando dinheiro nessa loja. A gente foi com uma expectativa e naquela semana não supriu, né? Mas na segunda semana, quando eu cheguei em casa e, né, mostrei o dinheiro para ele, disse, olha só, eu fechei uma venda boa, à vista, dá para pagar o aluguel. E aí ele, graças a Deus, a gente agradeceu a Deus. E aí ali começou. Uma coisa que aconteceu comigo também lá, e eu me orgulho disso, sabe? Fazem 16 anos, e eu vou te dizer assim, ó, para quem está nos ouvindo, a nossa loja ela foi uma das pioneiras a trabalhar em Tramandaí com a madeira de eucalipto, que é uma madeira que cresce bem mais rápido, pode ser cortada mais rápido, né? Então não prejudica também a natureza. E eu lembro que quando chegaram os primeiros vendedores lá, me oferecendo, eu cheguei em casa, né, porque eu não fazia nada sem conversar com o Fábio, eu cheguei em casa e disse para ele assim, olha, tem essa madeira que eles ofereceram, é bem mais barata, para nós poder vender mais e tal. E ele, não, isso aí não deve prestar. Isso aí não deve prestar, porque até então a gente trabalhava só com madeiras nobres, né? Sim. Não compre isso daí, não compre isso daí. E eu disse, mas vamos tentar só 1 ou 2 então. E ele não deixou. No outro mês, o cara veio de novo nos atender. E eu disse, Fábio, deixa eu encomendar. Liguei para ele, ligava para cá, né? E aí eu disse, vou pedir 1 ou 2 só para ver como é que é. E aí ele concordou e eu comprei. Então, assim, eu fui, né, como mulher, em Tramandaí, uma das primeiras empreendedoras, né, nesse ramo, desse madeiramento mais barato, né, mais acessível. E muito custo-benefício melhor, né? Custo-benefício melhor. E tem muita boa qualidade, viu? Hoje a gente tem certeza disso, porque estamos há 16 anos trabalhando com essa madeira. E tem muito boa qualidade, sim, ela sendo bem feita, bem cuidada, bem trabalhada, bem tratada, sim, né? E aí começou a fluir. Então, hoje, depois disso, começou a vir o alumínio para dentro da loja, o PVC começou a vir. Então, hoje a gente tem variedades, né, dentro da nossa loja, graças a Deus. Não estão com brechó ainda ou brechó? Não?
Brick, desculpa. Brick. Temos Brick também ao lado. A gente tem um Brick de móveis novos e usados. Temos ali a colaboradora Grazi, que está trabalhando conosco, uma bênção. E Deus tem nos abençoado. Hein, Fábio, e pra ti, como é que foi? Aí tu já tava com uma empresa, assim, pra gente ganhar tempo. Então, com a empresa praticamente bem estabelecida, bem clara onde ela queria chegar. E tu começou a... Posso falar nesse outro já? Tá, 1, 2. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aí como é que foi aí começar a construir, a investir em terreno, investir nessa outra parte aí pra ti também, depois disso dar uma dica pro pessoal que nesse ramo imobiliário aí que cada vez cresce, cada vez mais ainda. Isso aí já foi o segundo ponto, outro ponto da nossa vida, que foi como se fosse um extra de investimento, entendeu? Outra carteira, né? Eu sempre... Mas nunca foi no peito, não, daqui a pouco eu não quero mais ter loja, quero ficar só nesse ramo. Não, até porque eu nem me envolvo demasiadamente nessa área de construção, né? A gente contrata os conhecidos nossos que trabalham com isso, então eles vão lá e eles mesmos fazem toda a obra e nos liberam a obra pronta. Então é tipo uma carteira, né? Que eu assumi mais uma carteira de investimento. Então a gente compra o terreno, a gente trabalha com abertura, a gente faz essas trocas de negociar bastante também, então acaba fazendo uma carteira a mais, né? 1, 2, teste. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo aí, Matheus? Tem um delay. Alô, som. Som. Estão ouvindo aí, gente? Tá tudo certo? Estão ouvindo, pessoal? Comenta com a gente aí para ver se está certinho o som. Os guris estão arrumando aqui. Tá saindo? Tá meio baixo? Foi? Isso aí. Som. Segue o baile. Vê se o meu tá bom, hein? Acho que esse aqui não cabe. Tá bom? Tá bom agora, diz a Renata ali. Aí sim. Tá, Graça, tá bom também. Tudo ok. Daniel, ele tá quase tendo uma crise psicótica. Gente, vocês não sabem o trabalho que tá dando isso. Não sabe a correria que é andar 120 por hora para conseguir esses microfones. Senhor Deus de misericórdia. Mas deu certo, agora vai, tá? Agora vai. Tá? Você que tá olhando aí, ó, precisamos de patrocínio, precisamos de gente que saiba mexer nesse som aqui. Cadê o Walter? Cadê tu, Walter? Fala um pouquinho, Daniel, ele estava contando um pouco da história. Deixa eu tomar uma água aqui. Dá um tempo para ele se recuperar. A pauta. Tá, o que eu perdi aí? O que eu perdi? Bastante coisa. Ai, ela te ama. Ai, bebê. Só trata mal o meu amigo que tá falando aí. Como é que era aí? A gente tá falando da história da empresa, como eles começaram, investimento, trabalhar em casal. Foi mais ou menos isso que você tá falando. Quer falar alguma coisa aí, Gigi? Como é que foi a luta do som? Contar a história. Tá, pessoal. Tirar a oferta. Pessoal, assim, ó, nós já estamos em 55 minutos, mais ou menos, aí de live. Quando dá 1 hora de live, o Instagram, o Xandão aí corta a gente, tá? Aí a gente tem que reiniciar a live. Então você, quando vê que a live caiu, continue. Espere um minutinho que nós já vamos voltar, tá? É que o Instagram, ele automaticamente corta quando dá 1 hora. Então, segura aí que a gente já reinicia a live de novo. E fazer propaganda, já que a gente está fazendo propaganda aqui, ó. Quem for na loja da Esther até sábado tem um brinde especial aí. Ela falou, tem um desconto especial para quem for na loja da Esther até sábado. Então, vá lá, compra um presente para o seu amigo, para o seu namorado, sua esposa. Então, vai ter um desconto especial. Mas tem que dizer assim, ó, eu vi no Incendicast, tá bom? Isso. Vamos falar da loja, né? Deus abençoe aí, né? Nossos irmãos empresários que possam semear na obra aí, na nossa obra. A Esther é a nossa primeira patrocinadora. Sério, eu não sabia.
Quem quiser um perfume lá, tem vários em promoção lá. E logo a gente vai estar divulgando aqui, recebendo algo extraordinariamente monetário. Tá. A gente falou bastante, então eu queria, para a gente voltar para outra parte lá, para você dar mais uma dica assim, para quem tem o seu negócio hoje, para conseguir continuar e dentro da experiência de vocês, assim, contar mais uma dica que deu certo para vocês, que abençoe outras pessoas, para a gente já ir para outra parte aqui. Eu acredito que tu tem que, uma das coisas que eu sempre priorizo assim, tu tem que ter uma investimento, né, Misael, Daniel. Tu tem que, onde é que tu tá botando teu dinheiro? Eu penso assim, tu tem que ter um gasto. E dentro desse gasto, tu vai, vamos supor que tu gaste um 60%, 70% daquilo que tu ganha, tu vai botar em conta, entendeu? É a tua vida. Eu exagero 60, né? Pode ser menos que isso, dependendo da vida que tu tem. Você quer ser abençoado, dá 12%. Mas tu vai dar isso aí, tu abençoar, né? Alguém, 10% tu tira da tua vida. Teve alguém que ajudou vocês? A ajuda financeira. Não, eu não digo. Ajuda. A gente às vezes fala assim, ninguém nunca me ajudou. A gente pensa primeiro em dinheiro, né? Sim. Mas nem. Claro que dinheiro é muito bom, Nós né? tivemos tivemos nem ajuda. sempre em dinheiro, mas o cara sempre, não desiste. Uma mentoria, Sabe? né? No Que, teu pai, que né? vocês poderiam falar assim, teve- pra você que talvez tenha uma Minha dificuldade, mãe também. não desiste da tua empresa. Teve- Pessoas que lançaram Entendeu? palavras, né, de Semearam apoio palavras, e semearam tal. bênção na vida, né? É que assim, uma coisa que eu estava falando ali, só para encerrar ela, sempre tem que ter dentro daquilo que tu ganha, você que quer empreender, você que quer alcançar talvez outra carteira, assim, é investimento. No mínimo, assim, eu entendo, assim, no mínimo, tu começa por baixo, 10% tem que ter de investimento na tua vida que tu ganha. 10% tem que tirar para investir, para depois tu ter outro tipo de renda. Isso, Pra não ficar refém só de um segmento. Isso vai ser acrescido. Daqui a pouco tu vai ter outra carteira. E assim tu vai formando carteiras de investimento que tu vai ter, da onde não vem dinheiro só de um lugar, entendeu? E aí está realmente o crescimento. Aí tu vai poder ter outro tipo de negócio daqui a pouco, uma loja, outro tipo de Outras venda. fontes de renda. Outras fontes de renda. Isso depende de ti, depende daquele que quer. É por isso que eu falei, é para quem quer. Não é todos que conseguem, não é todos que querem, né? Vai ter que pagar um preço, vai ter que driblar muitas vezes ali aquilo que ganha para poder alcançar. Vai passar problema no início para depois ter a calmaria. Tu vai ter que primeiro passar a tempestade, né? Aí tu falou ali sobre ajuda, sim, teve. Teu pai nos ajudou Teve, na eu me lembro compra que do no prédio. início o pai emprestou um pouco do dinheiro quando foi para comprar essa primeira empresa aqui, né? Ajudou até comprando algumas coisas para casa que não precisava de abertura e de coisa. Então sempre tem alguém que ajuda, né? E dentro daquele que ajuda tem aqueles que não ajudam também, porque eu me lembro de muitos amigos meus que disseram, não, quando eu fui para abrir o meu primeiro negócio, não te mete nisso que não vai ser bom, sabe? E eu ouvi, fiquei quieto e fui. Se eu não tivesse ido, não estava aqui hoje, no caso, né? Sim. Então sempre vai ter aqueles que... Mas que a gente coloca às vezes na balança isso, né? Porque a Sim. gente é humano, né? A gente bota as palavras e mede aí. A gente Não, e não é que queiram mal, não é que não queiram que tu cresça às vezes. Sim, com é porque certeza. às vezes não tem a coragem, então acho que já penso que não vai dar certo porque não tem aquela coragem certa. Então, se tu sabe, tem uma palavra que eu acho muito linda, está lá em Isaías 26, né? E diz assim: tu me conservarás em paz, porque a minha mente está fixada em ti. Ali está falando, né, Deus claramente, quando a nossa mente está fixada, quando eu sei quem eu sou nele, quando eu sei as minhas garantias que eu tenho nele, então o medo não pode estar aqui dentro. Porque se o medo estiver aqui dentro, não chega a lugar nenhum. Só para frisar bem, né, sobre a ajuda, a gente teve sim a ajuda do meu sogro. Quando foi para nós comprar o prédio, ele nos emprestou um valor também. E porque primeiramente a gente veio para cá e alugou isso daqui, né? Depois foi a leilão, nós conseguimos comprar com a ajuda do sogro. Depois nós pagamos ele. E também eu tenho que falar também que a minha mãe também muito nos ajudou, né? Nós morávamos na casa dela no início, de favor, né? E a mãe nos ajudou sim. E também quando a gente desmanchou a sociedade, né? E começamos a trabalhar só nós, a gente passou assim um período de aperto, assim, por exemplo, assim, era difícil, às vezes não tinha o café, mas tinha o chá, tinha um pé de cidró lá.
né? Então a mãe às vezes presenciou isso daí, ela vinha, né, trazer um café para tomar com a gente e tal. Então são momentos que ficam marcados. A gente teve ajuda sim. E também teve uma ajuda que ele nem sabe que ele ajudou, mas eu gostaria de citar o nome dele aqui, o seu Otomar, que vende madeiras para nós até hoje. Há muitos anos, né, desde o início que ele nos achou aqui, se apresentou um senhor, olhou para nós assim e ele acreditou em nós. E ele nos dava muitas dicas boas até hoje. Então o seu Otomar fez parte do nosso crescimento. Muita gente também. fina mesmo. E para a gente encerrar esse assunto mais da empresa, se vocês pudessem resumir em uma palavra, o que é a empresa de vocês para vocês? Para ti, Fábio, não para tua família, mas o que a tua empresa é para ti em uma palavra? O que é a empresa? Se tu olhar assim para tudo que tu já passou, por tudo que tu já viveu e vivenciou, assim, em uma palavra. Uma frase? É uma frase, então, para te ajudar a ficar mais fácil. Eu creio numa conquista, né? Conquista. Show. Conquista. E para ti, Graça? Superação. Uma superação. Para a minha vida foi. Então, legal. É isso aí. E eu acho que você que está daqui a pouco assistindo a gente, está começando, está pensando. Então é isso aí. Vai ser uma superação, vai ser uma conquista diária, vai ser cada batalha, mas cada vitória também. E que tudo possa resumir. A gente vai estar começando a live agora de novo. Isso. Então continue assistindo aí, que a gente já vai começar a entrar na nossa segunda parte aí, tá bom? Não deixe de seguir, curta, tire um print aí, marque no seu stories. A gente já vai estar começando a segunda parte aí do nosso podcast aí. Pode desligar. Não esqueça de seguir e compartilhar. Corre, Paulo. Continue comentando aí, pessoal, curtindo, compartilhando, tire print aí no... A minha já saiu. Vai pelo meu largo do celular. Tá, não, tô vendo aqui. Isso aí, voltemos, já reiniciamos a live. Esperar aqui ver se o pessoal entra de novo. Isso. Vamos entrando novamente, esperar mais o pessoal entrar. Um pouquinho pra gente começar. Pessoal, você que está entrando aí, ó, a partir da semana que vem, se tudo der certo, e vai dar em nome de Jesus, primeiro, já vamos ter arrumado esses microfones. Segundo, a partir da semana que vem, a gente vai estar fazendo a live através do YouTube, tá? Para a gente não ter esse corte que o Instagram está fazendo a cada 1 hora. Então a gente faz no YouTube, que não é limitado, né? No caso, a gente pode fazer quantas horas quiser no caso, tá? Então a gente vai estar criando aí a página e você segue a gente lá no YouTube, ativa o sininho, tá? Pra gente começar a fazer por lá a partir da semana que vem. Isso aí. Ô, Walter. É isso aí, Walter. Estamos esperando por ti. Qual o próximo assunto aí? Isso aí. A gente vai falar sobre chamado agora. Isso aí, o pessoal está entrando aí. Tá. Agora, nossa segunda parte aqui, a gente falou bastante sobre a vida empresarial deles, né? Como eles chegaram onde eles estão hoje. Hã? Eu acho que pode ser... Então vamos começar a falar um pouquinho mais. Como é que é a frase ali? A conversão. Como foi a conversão de vocês, né? Porque no primeiro que a gente fez, eu contei que eu nasci num berço cristão, então uma hora eu entendi ali a minha conversão realmente, no caso, né? Porque não adianta às vezes tu nascer num berço cristão, mas quando foi que tu deu aquele assim, não, eu quero esse Jesus. No caso de vocês, já não tiveram um berço cristão. Então, como foi assim a conversão? Pode começar. A conversão, acho que a nossa começou... Nós estávamos um pouco, acho que, morando na tua mãe já, né? Sim, morávamos na mãe. E... um ano? Nem isso junto? Acho que sim, 1 ano junto. Eu me lembro que eu trabalhava eu trabalhei uma época com o Gilberto e eles falavam bastante de Cristo para nós, né? Na esquadria, né, que nós trabalhávamos e
E aquilo foi tocando no coração, foi falando, foi convidando. A minha mãe já tinha se convertido, não morava aqui, morava em Santa Catarina, nós visitávamos ela. E muitas vezes eu via minha mãe, quando eu chegava de alguma festa, quando eu visitava ela, de joelho dobrado, orando por nós. E nós, voltando, estando já aqui, já tínhamos se juntado, não éramos casados ainda, não conhecíamos a Cristo. E eu me lembro que me convidaram para um culto e eu fui. Até eu fui sozinho, ela nem foi, né? E fomos lá e naquele dia Deus tocou forte no nosso coração, voltemos e eu sei que eu voltei, cheguei em casa e falei, eu estou crente hoje. A partir de hoje eu estou crente. Me quer crente, fiquemos juntos, não me quer, eu já estou indo embora. 99, mais 99. ou menos. Não, em 97, né? Foi antes de abrir a loja que ele se converteu. Glória a Deus. Graças. Tua conversão. A minha conversão, ela se deu um pouco depois do Fábio. Na verdade, ele começou a ir na igreja primeiro do que eu. E eu não fui por causa que tinha aquela impressão, né? Igreja, saia, isso, aquilo, né? Tudo que a religião impõe. Tudo que a religião impõe. E aí eu não estava muito afim de ir, não. Mas daí ele era, né, recém-casados, né? Morávamos juntos há 1 ano, mais ou menos. E aí ele me pressionou, que se eu não fosse, ele ia embora, né? E aí me botou na parede. Só isso? Só isso. Ele estava tão apaixonado por Jesus, né? Muito mais do que por mim, né? E graças a Deus por isso. Quisera todo marido fosse assim, né? E aí eu fui. Eu vou lá, vamos ver como é que é. E eu fui. Esse tal Jesus aí. Vou lá ver isso aí. Eu fui, 1 culto, 2 cultos e comecei a ir. Ainda não tinha me batizado, ele também não. E eu comecei a ir, mas assim, eu não me converti ali. Realmente, assim, a minha conversão se deu um tempinho depois. Aceitou a igreja, mas não aceitou Jesus. Aceitei a igreja, mas não tinha sido tocada, né? Não tinha conhecido Jesus ainda. E eu lembro que teve um congresso no Beira-Mar, que naquela época a igreja alugava ali, e veio o pastor Hernani pregar. E eu me converti naquela noite. Eu tive um encontro com Deus naquela noite. A palavra entrou como uma flecha, assim. E eu só conseguia pensar, assim, enquanto ele pregava, ele fez o convite, eu fui para frente e só vinha na minha mente, meu Deus, eu sou pecadora. Meu Deus, eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora, eu preciso de Jesus. Meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Só o que conseguia vir na minha mente. Então, aquela noite mesmo foi a minha conversão, né? E foi maravilhoso. E um pouquinho assim como foi o desenvolvimento de vocês, assim, né? O crescimento, no caso de vocês, na igreja. Acho que podemos entrar aí no chamado, no caso. A gente tem um texto que a gente sempre fala que tanto que é para os incendiados, quanto que vale para nós aí, que é Colossenses 1:27, se não me engano, que é Cristo em nós, a esperança da glória, né? Quando a gente olhar para a gente dentro de nós, a gente vê Cristo em nós e entender que isso é uma esperança. E quando a gente entende isso, a gente consegue começar a entender o nosso chamado no Senhor. Não apenas, igual eu falo, né, a gente não só servia a igreja, mas servia ao corpo, servia a Jesus e entender isso. Quando é que vocês entenderam o chamado de vocês? O meu, em parte, assim, Porque a gente entende, sabe, desculpa te cortar, a gente até falou isso no primeiro e vale a pena a gente vai para isso também. Por exemplo, assim, a gente sabe que o serviço, ele vai te alcançar. Falando na igreja, né? Tu chegar na igreja hoje, ainda mais pela necessidade que a obra tem, necessidade que da igreja precisa de um músico, precisa de um obreiro, precisa de uma pessoa, né, ali. E a gente sabe que isso uma hora vai te alcançar. Isso é uma consequência. Começar ali, trabalhar direitinho, fazer as coisas direitinho, tá na igreja, tu é um membro, uma hora vão te chamar para te dirigir um culto, uma hora vão te chamar para te dar uma palavra, uma hora vão te pedir para ser auxiliar. E assim vai, por mais que às vezes tu não almeje, mas ao mesmo tempo isso vai te alcançar. Então a gente parte de um princípio assim, ó, que o serviço vai te alcançar na igreja. Independente, toca o violão, toca para nós. A gente entende isso que é um serviço. Mas a gente também entende, até a gente usa isso muito com os jovens aqui, que o chamado, eu posso estar trabalhando na igreja, mas não exercendo o meu chamado. Porque eu acho que quando vou levar para mim, pode não estar errado, mas é uma interpretação que às vezes eu tiro. Assim, quando Jesus fala assim, apartai-vos de mim, mas eu profetizava no teu nome. Que eu acho que às vezes Jesus está dizendo ali também, cara, tu podia estar profetizado, mas não era isso que eu queria para ti. Tu podia estar falando meu nome, mas tu perdeu outras pessoas que
Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Que tu pode estar fazendo a obra para o Senhor, mas não um chamado específico que o Senhor quer. E a gente sabe que isso às vezes é difícil de tu olhar para a gente, não, Deus me chamou para isso. E tu ter, a gente fala brincando, já pegou assim um pouco, né? Que hoje nós, eu falo pro Daniel também, que a gente está vivendo debaixo de uma palavra que o Senhor nos direcionou. E a gente tem a convicção, eu tenho a convicção, que eu posso olhar para essa palavra que o Senhor me deu e falar, cara, eu estou vivendo debaixo dessa palavra. E eu tenho certeza, porque toda vez que eu penso em desistir, eu tenho desânimo, eu olho para essa palavra, eu me entendo e sou posicionado, porque eu entendi o meu chamado e eu estou servindo, não às vezes para a estrutura, mas porque realmente o Senhor me chamou. Aí se vocês puderem falar isso também um pouco. Sabe que a gente viveu várias coisas, né? Várias coisas. A gente viveu achando que estava vivendo, a gente fez achando que... Porque uma das coisas que é imposta na nossa mente é que parece que... Eu digo de nós, né? Parecia assim, nós vivemos a nossa vida dentro da igreja, em parte, sabe? E eu entendo algo hoje, e diante disso está falando assim, o que não adianta, pode vir o trabalho me pegar. O trabalho, só que se o trabalho me pegar, ele me trava. Porque eu vou ficar vinculado a várias coisas e não vou, talvez, cumprir. E talvez eu entre naquela palavra que tu falou ali. Por quê? Porque eu estou envolvido demais, sabe? Eu tenho que entender o quê? Isso que... Eu tenho que ter um propósito. O que eu faço? O que eu vou fazer ali com aquilo que me enche, que me alegra? O que eu faço de graça e não preciso nem de verba nenhuma diante daquilo? Porque está dentro, né? De mim, está dentro de mim aquilo ali. Eu entendo esse chamado de Deus. Eu amo pregar, vamos supor, falando um pouco de mim, assim, eu amo, sabe? Em qualquer lugar, ou dentro da igreja... Tem uma oportunidade de estar falando. Sabe, aquilo me enche, parece que eu cresço, parece que eu fico grandão, eu fico um gigante quando eu estou pregando aquilo me satisfaz, ali, né? Se Sabe? encontrando naquela posição. Me satisfaz aquilo ali. Então eu sempre tive isso, desde quando o nosso início... o que eu esperava quando nós estávamos no início da nossa fé? Eu queria pregar. Não importava, eu chegava e falava assim, meu Deus, eu não sei se é o que tu quer para mim, mas a tua palavra diz que tudo que eu orar pedindo eu vou receber. Eu quero isso. eu jogava com ele dessa forma, eu quero isso para mim, sabe? Fiz, preguei, comecei novo, nós começamos, mal entramos na igreja, nós estávamos cuidando de igreja, sabe? Porque eu queria. Eles chegavam a dizer que eu comprava escala. Porque eu já sabia que me dava escala, eu pregava mais que todo mundo na época, assim, pregava em escalas, né? Sim, porque eles me davam, gostavam de mim e me davam as escalas assim. Ele incomodava, né? Ele incomodava até eles dar a escala. Principalmente na instância. Na instância eu pegava as escalas tudo. A instância até hoje é assim, eu acho. Então assim, foi benção. Foi aprendizado, aprendemos muito, crescemos diante de Deus, né? E continuamos crescendo nessa benção. Hoje nós entendemos um pouco muito diferente, né? Hoje a nossa visão está muito diferente daquilo que nós vivemos, né? Nós praticamente obrigamos nossos filhos a viver uma vida que nós estávamos vivendo. Nós obrigamos ele a viver aquilo que nós queríamos viver para nós. Sabe? Então, nós faríamos um pouco diferente. Sim. Se fosse hoje, não, né? Que não tem que ensinar o filho na igreja, não nesse sentido. Não é nesse sentido que ele está dizendo. Sim. Tem que ensinar a amar Jesus, né? Eu falei isso até com o pastor, eu falei, o meu trabalho com o Bernardo é esse, não ensinar a amar a igreja, mas ensinar a amar Jesus. Amar Jesus. Claro que é legal a gente ter uma igreja, né? Não é nada contra a estrutura, né? Mas não adianta tu amar a igreja e não amar Jesus, né? Sim. E é isso aí. O chamado na nossa vida, a gente só se converteu e já ouviu o chamado, assim, chamado à obra, né? Mas, falando um pouco assim do que eu sinto, do que eu vivi, eu vou dizer assim que chamado, enquanto eu estava há alguns anos na igreja, eu tentava desenvolver esse chamado. Tentava crescer nesse chamado, desenvolvê-lo. E, por vezes, achei que estava desenvolvendo o chamado. Mas, no entanto, eu acredito que agora esse chamado ele está mais vivo, sim, mais claro do que antes. Porque eu enxerguei por vida própria, né? Consegui enxergar, ouvir Jesus mesmo e ter clareza do chamado.
né? Então, é um processo muito grande. Tudo, claro que tudo é válido, tudo serve para alguma Tudo agrega, coisa, né? tudo Não dá pra agrega, dizer que tudo agrega, mas também durante a trajetória há muitas... cada vida da gente é um tijolinho, né? E Vai às nos vezes tem construindo, umas né, pra pedras no viver. meio do É um tijolo, aprendizado, no meio da massa, tem que tirar. Sim, mas vai nos construindo pra vai nos gente estar construindo. vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? E nos preparando para isso, né? É. E uma palavra para vocês também dar para o pessoal sobre que daqui a pouco o nosso público é muito mais jovem, né? Daqui a pouco assim, que eles estão talvez enfrentando uma dificuldade de entender o seu chamado, entender o que a maioria está tentando entender sua profissão, que quer seguir no Senhor. Daqui a pouco a gente tem muito caso de jovem que não se achou ainda, que acha que para estar fazendo a obra do Senhor tem que estar com o microfone na mão, tem que estar com alguma coisa. Que muitos Mas acham que entender o chamado é que nem a gente falou no né? primeiro. Muitos acham que o chamado é... se eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não tenho um chamado. E o chamado não tem nada a ver com isso. Como tu acabou de falar antes ali, o tocar, o pregar, isso é uma consequência que a igreja te pede. Né? É só algo que precisa. Isso. E qual que é a palavra que vocês dariam assim, para quem está tentando achar o seu chamado e que foi com vocês e que vocês poderiam dar de conselho para o jovem, para quem está assistindo? Eu acho que entra bem dentro daquela palavra lá do início nossa, né, de identidade, né? Ele tem, primeiramente, saber quem ele é em Cristo. Porque muitas vezes ele chega e ele quer ser o Daniel do teclado, ele quer ser o Misael que está pregando, ele está olhando aquilo ali, ele quer ser aquilo ali, eu quero ser aquilo ali. Né? Ele não sabe nem o chamado, aquilo que Deus tem diante dele. O que eu posso dizer assim buscar Deus. Intimidade com Deus, A primeiramente. intimidade com Deus vai revelar para ele quem ele é em Deus. E quando ele entender quem ele é em Deus, ele não vai precisar olhar e querer ser que nem fulano, que nem o ciclano, não. Ele vai ser aquilo que Deus tem para ele. E quando eu entendo quem eu sou para Deus e o que Deus tem para mim, então eu vivo realmente a minha história com Deus. E não a história que eu imaginava ser. Então, é bem claro isso. É esse discernimento de parar para buscar Deus e buscar revelação nele. Ele tem e mostra o que é melhor. É uma graça também. Como foi para dar uma dica para o pessoal? A dica é essa, é buscar intimidade com Deus, é buscar em Deus, na palavra do Senhor, né? E não só no que os outros falam, no que os outros impõem. É não olhar somente para o que está na sua frente, mas é querer conhecer. Quando o meu chamado estava, vamos dizer assim, apagado, coberto, eu comecei a levantar um altar na minha casa. E eu lembro que teve foi muito nítido assim. Isso foi há pouco tempo, gente, há muito pouco tempo. Em 2021, ano passado, no início do ano passado. Eu questionei o Senhor algumas coisas, eu fui orar e eu fui questionar o Senhor, porque é Ele que você deve falar, é com Ele que você deve tirar suas dúvidas. Meu Deus, eu estou sentindo isso, eu estou errada, Senhor, então... Por que eu estou passando isso? Me mostra, Senhor, qual é o meu chamado. Me mostra, então, para que direção eu devo ir, o que eu devo fazer. E eu levantei um altar pela manhã. Eu disse para o Fábio, vai para o serviço que daqui a pouco eu vou. Né? E comecei a ficar de manhã em casa e ter aquele momento do devocional. Que essa palavra surgiu há pouco tempo, hein? De Sim. pandemia para cá que surgiu a palavra devocional, né? Por quê? Porque a gente teve que ficar dentro de casa para lembrar que tem que ter o devocional, né? Agora virou moda. Então eu comecei em 2021, eu comecei a fazer, né, o meu devocional e ali orando e falando com o Senhor e me queixando para o Senhor mesmo, e chorando aos pés do Senhor. Eu perguntei para o Senhor, né, o que queria dizer tantas palavras que a gente recebeu, tantas mensagens que a gente recebeu, tantas palavras, né, tantos toques do Senhor enquanto a gente estava ali te servindo, e do que é feito, eu fiz como o Gideão fez, né, do que é feito tudo isso, Senhor, do que os nossos pais fizeram. E eu questionei o Senhor, e o Senhor falou comigo plenamente pela manhã. Eu estava de joelhos sozinha no meu quarto, o Senhor falou comigo, e Ele me trouxe a revelação. E eu comecei a rir
dar gargalhada e chorar, porque quando você sente a presença de Deus fortemente, é isso, gente, é um gozo tão forte, tão grande, que você não sabe se você ri, se você chora, se você corre, se você pula, se você se joga no chão. E eu cheguei na loja e fui direto. Eu entrei na loja assim, botei o pé dentro, o pessoal estava reunido ali, os colaboradores, e eu olhei para eles e disse: bom dia! Com bastante alegria, assim. E elas olharam para mim assim: bom dia! Tipo assim, opa, a patroa tá feliz, o que aconteceu, né? E aí eu fui no escritório onde o Fábio estava e eu disse para ele: tu lembra de tal palavra, e fui lembrando ele. O que aquilo quer dizer, Fábio? O que aquilo quer dizer para nós? E ele disse assim: não sei. O que quer dizer? Ele me perguntou e eu disse assim: o Senhor hoje de manhã me mostrou o que quer dizer. O Senhor se revelou a mim. Montou o quebra-cabeça. Montou o quebra-cabeça, me ajudou a montar o quebra-cabeça. E eu disse assim para ele: eu não vou te dar resposta. Vai orar. E eu não dei a resposta. Passado algum tempo, ele me chamou e disse: tu quis dizer que foi isso, isso, isso? E eu disse: exatamente. O mesmo Espírito testifica, né? Verdade. Então, a nossa vida, ela foi forjada, ela foi construída, tanto financeiramente, emocionalmente, como casal, como obreiros da obra do Senhor. Ela foi construída junta, mas é uma coisa que a gente buscou e a gente encontrou, um alinhamento. Então, aqui eu digo para você, né, casado, esposa, esposo, busque um alinhamento no seu casamento. Busque um alinhamento quando você vai fazer a obra do Senhor com o seu cônjuge. Porque onde um puxa para a direita e o outro puxa para a esquerda, fica difícil. Às vezes a corda pode arrebentar. Então, foi maravilhoso entender o chamado. E isso aconteceu comigo há muito pouco tempo, que eu consegui respirar e viver um chamado. E uma coisa que só para concluir o que tu falou, sobre o microfone, né? Ah, se convertem, já querem o microfone e tal. Gente, desde março desse ano, nós não pegamos no microfone. Desde março, um homem que não podia ver uma escala, que queria pregar todo dia, desde março nós estamos vivendo o chamado sem o microfone. E isso é maravilhoso. Entender, né? Isso Entender. é extraordinário, né? Porque... Pegando esse do chamado ainda, né? Sabe que isso aí foi uma coisa que até pouco tempo eu estava meio que, não vou dizer lutando, mas eu estava bem pensando muito sobre isso, sabe? Porque eu já estava aí tirando escala e pregando e tal, mas eu sempre gostei, amo e gosto de tocar, né? Só que eu comecei a orar, eu e a Paula, a gente começou a orar de noite, e na oração a gente dizia assim para Deus: Deus, que a gente possa agora viver os teus sonhos. Porque, como tu falou, talvez eu estou há tanto tempo ali tocando, eu estou fazendo aquilo que Deus quer. E daí eu comecei a orar. Deus, que eu possa viver os teus planos, que eu possa viver os sonhos que tu tem para mim. E daí teve a filha da irmã Verinha, como é que é o nome dela? Magda? Não, a outra. A que canta aqui, vem cantar aqui. Adelina. Adelina. Aí veio a irmã Adelina. A irmã Verinha está assistindo nós ali. Glória a Abraço, Deus. irmã Verinha. Oi, irmã Verinha, abraço. Aí veio a irmã da Adelina cantando e eu estava ali tocando, até eu estava tocando para ela, inclusive. E no final do louvor ela pegou e olhou para mim: toca bem, né? Gosta de tocar, né? Mas tu sabe que não é isso que eu preparei para ti. Então aquela palavra ali eu guardei, e daí eu entendi que o meu chamado, eu aceitei, no caso, o meu chamado. Eu aceitei, porque eu tocar é uma consequência, porque a igreja precisa. Mas eu aceitei o meu chamado. Eu entendi meu chamado. E no caso, pegando aquele gancho que tu falou ali, que tu não contou para ele, esperou Deus falar com ele, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao pastor. Pegando a linha assim, ó, vocês, desde que entraram assim para a igreja, no caso, no chamado de vocês dois, no caso, teve alguém algum de vocês dois, que alguma hora tentou puxar contra ou não queria? Porque eu digo isso querendo levar assim para o relacionamento. No caso, a mesma pergunta que eu fiz ao pastor sobre o namoro. Porque o namoro é a preparação para o casamento. E o casamento, eu acredito que, a mesma frase que eu falei, pastor, que Deus não une pessoas, mas une propósitos. Então, é um momento assim de tu pensar bem. Porque é uma pessoa que vai viver aquele propósito contigo.
E daí, vocês dois sempre entenderam que tiveram esse propósito, ou algum momento algum puxou contra, no caso? E dá uma dica pros casais aí. E uma também. dica, justamente, também, para ter esse alinhamento Tá desde o pensando em namoro, no namorar, caso, já né? saber como escolher. Isso. Eu sou mais brusco nessa área de namoro, de casamento, assim, ó. Eu tenho um pouco a minha visão, assim, eu não posso colocar em Deus a responsabilidade de uma esposa ou do esposo para mim. Eu não Joga pra cima. Não vejo e assim, tá sabe? resolvido. Foi Deus que me deu, aí tu vê separando depois, sem nexo. Eu vejo assim, não vejo nenhum casamento que possa se terminar, se está junto ali, se termina porque não busco auxílio, não busco ajuda, não busco uma responsabilidade para si, né? Para a mudança daquilo que está acontecendo. Termina porque realmente não querem mudança. Quando quer mudança, acontece. Agora, um jovem, uma jovem que quer buscar um relacionamento, eu mando assim, ó, sempre a visão que eu tenho hoje, a visão de hoje, né? Olha como é que ela é com os pais dela. A gente pensa igual nisso aí. Olha como é que ela é com os pais dela. Vice-versa, olha ele como é que ele é. Como é que trata, né? É um rapaz que obedece, é um rapaz responsável, é uma menina que ajuda em casa, auxilia a mãe. Começa por aí. Se ela for um menino obediente, já começa, tu vai ter um relacionamento maduro, um relacionamento bom, pai, família boa, né? Então, dá-se início a isso, né? Deus não vai trazer para você, porque eu entendo assim, Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Então, se eu quisesse, Deus me arruma uma namorada, aquela lá que é boa para ti. Então, Deus está escolhendo. Porque aquela é melhor do que aquela outra? Não, Deus não faz isso. Eu acredito, eu escolho. Eu vou olhar, eu vou analisar, porque eu sou ser humano. Eu também não posso levar tudo para o espiritual. Deus me deu sabedoria, Deus dá sabedoria, né? A sabedoria vem do alto, então eu tenho. Esse é o problema, né? Eu acho que às vezes a gente espiritualiza demais, às vezes menos, e às vezes o que é para ser não é, e fica às vezes tudo nesse meio, né? Aí eu busco esse entendimento, e tendo esse entendimento, então a jovem vai orar, vamos orar junto, vamos buscar a presença de Deus junto diante disso que nós estamos querendo, e amém. Deus vai abençoar, e Deus vai auxiliar, Deus vai dar as garantias necessárias para se cumprir realmente aquele propósito. Aí entra esse negócio, eu quero ser missionário, mas eu quero ser missionário, mas eu vou casar com uma pessoa que não gosta de missão. Então vai ter que analisar isso, entende? Não é Deus vai mudar depois o coração dele ou dela. Talvez até mude. Talvez até a pessoa mude. É um preço mas que daqui a vai ter pouco que um preço alto, às vai vezes, perder a pagar, né? daqui a pouco vai perder a oportunidade de pegar uma pessoa que auxiliaria realmente naquele propósito. E respondendo o Daniel ali também, se nós passamos por esse momento de um querer se entregar na obra e o outro não, é uma coisa muito, agora espiritualizando, muito de Deus mesmo, porque isso não aconteceu conosco. A gente sempre andou no mesmo pensamento. E uma coisa que aconteceu com a gente era muito diferente, e com o passar dos anos a gente se tornou muito parecido. Somos muito parecidos. Eu e o Fábio, a gente gosta às vezes da mesma comida, a gente gosta dos mesmos lugares, a gente pensa, que nem quando ele foi falar no namoro ali, eu já sabia a resposta dele, porque é o que eu penso também. Sim, sabe? Então a gente, graças a Deus, a gente nunca teve essa tendência de um querer e o outro não. Quando ele começou assim a querer cuidar de igrejas, a ser o obreiro ali, eu amei, assim, eu me entregava, eu tentava fazer coisas com as mulheres, né, assim, eventos e tal, para servir, né? A visão sempre foi servir. Né? A visão sempre foi servir. Nem sempre servimos corretamente, mas a visão foi servir. E graças a Deus a gente não teve esse problema, mas é uma coisa que existe, né? Existe entre alguns casais, mas como o Fábio disse, tem que cuidar o perfil de cada um. E aí é onde um ou outro vai ter que ceder em algum ponto. Vai ter que orar, vai ter que buscar por aquela pessoa. Ou então vai ter que se mover e ir trabalhar numa outra área, se quer o companheiro ou a companheira junto, para ajustar, né, gente? Porque o primeiro ministério é o nosso casamento. Ali começa. A família é o primeiro ministério. Isso tem que ser o mais importante e o mais preservado. É bem nítido assim a responsabilidade, né, Misael, Daniel?
eu entendo assim, cada um de nós, assim, nós temos que entender essa responsabilidade. Quando eu entendo a responsabilidade que eu tenho em todas as áreas da minha vida, eu me entendo. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei onde eu devo buscar auxílio, eu sei que eu preciso de ajuda. Uma das coisas primeiras que tem que ser mudada numa bênção de família, de casal, é pisar em cima do orgulho. Porque o orgulho não vai deixar tu pedir ajuda. A pessoa orgulhosa, ela não pede ajuda. Vai te afogar. Ela não pede auxílio para ninguém, ela tenta mudar por si só. Isso é orgulho. O orgulho não auxilia ninguém. O orgulho foi o primeiro pecado que destruiu ali aquele que estava com Deus, que hoje se virou Satanás. Então, eu preciso entender isso e buscar essa responsabilidade. Se a minha vida não está boa nessa área, a responsabilidade é minha. Aí eu vou pensar, o que eu devo fazer para mudar isso? E buscar mudança. Não está bom isso para mim. Vou ficar esperando que Deus mude, eu vou orar. Não, tem responsabilidades que são minhas. Eu entendo Deus dessa forma. Deus, ele só faz o que for impossível. E o resto é comigo. A responsabilidade é minha de qualquer área da minha vida. Um erro muito grande do ser humano é que ele não busca para si essa autorresponsabilidade e ele procura achar culpados. Por muito tempo a gente viveu assim, fugindo da autorresponsabilidade espiritualmente e tentando achar culpados. No momento que a gente entendeu o realmente, a gente buscou para si corrigir. O pastor Marciano que fala, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Né? Então, quem se responsabiliza os outros, às vezes não tem a coragem de olhar para si mesmo e ver que o problema é ele mesmo. É só buscar auxílio, sabe? Eu quero... Estamos falando família e casamento. Eu quero ter um casamento abençoado. O que eu faço para ter um casamento abençoado? Vou orar? Amém? Mas não é só isso. Não é só orar. Não é só isso. Tem coisas que eu preciso fazer como marido, tem coisas que ela precisa fazer como esposa. Sabe? Pedir para o Senhor que auxilie a mudança, mas bem não simples. Só esperar só que aí vem o anjo do céu. Tantas coisas que eu posso buscar auxílio. Hoje tem livros, Josué Gonçalves tem ensinos, estudo. Então, se eu quero, por isso a responsabilidade, eu quero mudar, eu vou buscar e vou mudar. Tantos casais abençoados que a gente conhece, tanta pessoa que tem casamento estruturado, né? Aí vai buscar, às vezes, auxílio numa pessoa que não tem estrutura emocional para nada. Né? Então, não tem experiência nenhuma. Cada um de nós pode ter assim uma vida abençoada. Cada um de nós pode. Eu entendo. Eu tenho a visão que eu tenho hoje, assim, ó. Eu posso chegar aonde qualquer ser humano chegou. Tu pode chegar aonde qualquer ser humano já chegou, porque se ele já chegou lá, tu também, ele é um ser humano, tu também pode chegar lá. É só tu fazer o quê? Tu fazer da forma que ele fez. Ter as atitudes que ele fez, que ele teve. Ler talvez os livros, fazer os cursos. Então, dialogar também, autorresponsabilidade. Eu entendo bem claro assim, eu via bastante eles falam assim, ó, quando perguntaram quem tu é, né? Ele é bem claro assim, tu é hoje a somatória das 5 pessoas que estão na tua volta. Pega 5 pessoas mais próximas de ti, soma e divide por 5, vai ser tu. Então, o que eu quero para mim? Eu quero ser um doutor, eu quero ser um baita advogado. Qual é o melhor advogado que tem aqui? Eu vou para a internet, hoje está simples, hoje é muito mais fácil. E vou estudar, vou ver como é que aquele cara age, com 5 melhores, provavelmente tu vai ser o 6º melhor, né? Sim. Então a minha vida depende apenas de mim. Sim. Eu faço a minha vida mudar ou não. Depende da minha responsabilidade com ela. Trocando de assunto, então, vamos lá? Vai passando que já está quase 2 horas. Falei que era pouco tempo, quase 2 horas. Vamos para o tema um pouco polêmico aí que o pessoal andou perguntando. Ai. Nós tivemos algumas perguntas aí do pessoal perguntando como foi a saída de vocês da Assembleia de Deus. O que vocês podem comentar sobre isso? Anos, porque foi uma vida, né? Foi mais dentro da Assembleia, foi né? Mais, só eu tenho 23 agora. É 22. 22 anos só comigo, no caso. Daí tem mais. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Aí como foi? O que vocês podem comentar sobre isso aí? Porque assim, viver dentro de uma estrutura, né? E depois entender que... Claro que a gente não pode chegar assim no ponto de dizer que tudo que passou não foi válido. Não. Né? Ou tudo, não, quer dizer, não, agora eu saí porque não presta. Ninguém presta. Tipo assim, tem muita gente que sai falando, né? Eu acredito que vocês, a gente vendo e conhecendo vocês, sabe que não saí porque eu não me entendia mais com alguém.
Se eu sair por não me entender com alguém, se eu sair Tá, de mal com alguém, automaticamente eu estou saindo errado, eu tenho que voltar e pedir perdão. E a gente sabe que Então, não. é um erro grandioso, né? Se olhasse para o Fábio de 2 anos atrás e simplesmente convidasse ele para ir em outra igreja, ele não iria. Não iria. Nunca passou na cabeça. Nunca foi. Nunca foi desejo, nunca foi vontade minha. Jamais eu pensaria... Mas teve um dia que sim, tu acordou. É hoje. Entendeu? Porque teve um momento, né? Ou se construiu isso com várias coisas. Né? Isso aconteceu, foi acontecendo, sabe? Foi mudando, foi paradigmas que foi mudando em toda a nossa história, sabe? Amamos todos, né? Meu Deus do céu, cada um que está lá dentro, assim, quando estivemos ali conversando com o nosso líder, ainda choramos junto ali, sabe? Saímos ali, como eu sempre digo, saí pela porta da frente, não saímos pela porta dos fundos, não saímos pela porta da frente, para ficar, se o dia que ele voltar, está lá a porta aberta, então não tem erro. Sim, com certeza. Mas o desejo nosso foi acontecendo, sabe? Não foi desejo, não foi vontade, não era, Foi impulso. nunca foi intencional isso, não. Isso foi acontecendo, sabe? A mente foi mudando. De uma forma que é como se fosse assim, não que nós estava errado lá. Não é isso que eu quero dizer. Não me entendo errado. Não é isso, né? Não. O que foi acontecendo? Algumas coisas dentro de nós foi falando mais forte. O chamado. E essas coisas que foi falando mais forte em nós não daria certo aonde nós estávamos mais, né? sabe? Eu traria problemas. Então, A gente sabe que igual a gente está na Assembleia hoje ainda, a gente entende que tem muita coisa, independente da igreja. Isso Sim, a gente né? que tem um pouco mais de clareza, que sai daquela bolha que é a estrutura, a gente consegue entender que tem coisas que não vão mudar, né? Igual, por exemplo, eu sou, né, líder de jovens, eu não gosto de coral. Mas eu respeito que existe uma tradição na igreja, e se está lá, eu participo do coral, eu estou junto, mas eu não gosto. Eu acho que isso, para mim, está ultrapassado. Só que se eu chegar e não ter coral, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Um dos primeiros pontos de bênção é a obediência, né? Então a gente sempre foi dentro dessa linha, né? O princípio, né? Enquanto nós estávamos lá, nós sabíamos que tinha que obedecer e andar segundo as regras e aquilo que era determinado, né? E obediência e amém. Até que chegou o dia que parece, sabe, tu acordar, é que nem quando eu falei que acordei ali sabendo negociar. Sabe, de repente a gente acordou, meu Deus, como é que eu não... Como é que eu nunca vi isso? Eu não... Sabe? E é clareza. Né? E daí, preferi não trazer transtorno, foi melhor para nós, não, vamos pedir desligamento e vamos... Porque até nós fomos num determinado lugar, que é hoje... Deus nos levou até lá através da graça, depois ela vai falar alguma coisinha lá. Depois de e fomos bem, como é que escolheram fomos bem acolhidos, não que nós não era bem acolhidos ali, não, mas certeza. Quando nós chegamos nesse lugar lá, assim, que eu até fui meio apreensivo, mas entrei lá, meu Deus, aquilo, sabe a igreja que eu sempre, a visão de igreja que eu tinha, a visão de modo de ser igreja. De reino, de servir, reino, sabe? De corpo, aquilo, de tudo, né? Meu Deus, está aqui, eu achei que não existia isso. E deixando claro, né, quem está assistindo, que não está errado. É questão de visão. Eu acho que quando Deus ajusta a visão, é para cada um. É cada um. E não quer dizer, é igual eu pelo menos posso dizer por mim que graças a Deus eu tenho essa clareza que a gente está num grande exército. Só que existem algumas bandeiras. É igual a guerra lá mundial. Existia o francês, o americano, o brasileiro, o italiano. Eles estavam todo mundo lutando contra a Alemanha. Um exemplo assim. Só que cada um servia a sua bandeira. Mas ao mesmo tempo nós entendermos que a Assembleia vai para o céu, a Batista vai para o céu, a Madureira vai para o céu também. E todos vamos para o céu. Então, que isso saia da cabeça das pessoas, que não existe placa. Nunca foi sobre placa. Não. Porque a gente for pegar por João Batista, estava lá os sacerdotes, todos eles lá no templo sempre. E a visão foi para quem? Para quem estava no deserto. Então nem sempre quem está na estrutura vai ter visão. Às vezes Deus vai te tirar da estrutura para te dar visão no deserto. E eu entendo e assim, pelo menos, e é o que eu acredito. É bem assim. Então a visão, ela não que é bem claro, não que não tem uma visão, né? Tem visão. Não, com certeza, meu Deus, depois tá o pastor chamando nós. O que eu quero dizer é que por bem nós achamos que seria melhor assim, né? Talvez vocês entender que isso era o bem para vocês. Talvez nós traríamos problemas
se nós nos alinhasse dessa forma dentro. Então, por bem, nós não vamos sair fora. Até comentei, nós conversamos bem claro, né? Não quero trazer problemas, não quero trazer luta, e por isso nós estamos se desligando, né? Sim, com certeza. A nossa saída da denominação, né? Não da igreja, porque a igreja de Jesus ela é uma só. E da igreja nós nunca saímos, graças a Deus. Nós trocamos a denominação por essa visão que o Senhor nos deu, esse impulsionamento. É quase que o Espírito Santo nos arrancou de lá. Nós não podíamos dizer não ao que o Espírito estava nos impulsionando. Nós amamos a igreja em qual pertencíamos há um tempo atrás, amamos os irmãos, temos nossos amigos, nossos filhos, noras, né? E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Cada um vai contribuir para o reino do Senhor de uma forma. De denominação, acho que se desviou, né? Infelizmente assim, tem né? muita gente que tem essa visão. Essa cabeça, assim, tem essa Deus, visão, cara, saiu da minha e tal, tá desviado, tá mal. Não, pelo contrário. Nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo. E lembra quando eu falei ali, né? Aquele pedacinho quando eu fiz o meu devocional, ali o Senhor me falou. E quando o Senhor me falou aquilo, nós éramos dirigentes, estávamos cuidando de congregação, estávamos muito bem, trabalhando com gente boa, sendo tudo abençoado ali. Mas uma coisa ardia. Sabe quando naquela passagem de Emaús, que Jesus está caminhando do lado dos discípulos e eles não estão enxergando, mas no partir do pão, eles ouvem a voz de Jesus dando graças e eles dizem, nossa, queimava o nosso coração, ardia. Nosso coração ardia, gente. Jesus estava nos falando, nos dizendo, olha, eu tenho algo novo, eu vou direcionar vocês para outra forma, de outra forma. E o nosso coração ardia. E a gente tacava água no coração para ele parar de queimar. Né? Só que chegou um momento que não deu mais. E eu tive Covid, tive muito mal do Covid. E quando eu comecei a me recuperar do Covid, eu lembro que eu estava deitada no sofá e peguei o YouTube e comecei a procurar ali, né, alguma coisa para assistir, porque quando eu tive Covid, nem o telefone eu conseguia mexer, de tão fraca que eu fiquei. Mas eu estava melhor já, e eu achei ali a igreja a qual estamos congregando hoje, eu achei a pregação do pastor, e veio como uma flecha muito forte no meu coração, e eu peguei aquela pregação e me alimentei, né, e estávamos aí na pandemia, tudo fechado, não tinha culto presencial. E aí depois eu continuei ouvindo aquelas mensagens e eu enviei aquelas mensagens para algumas pessoas, e eu não enviei para o Fábio, eu enviei para algumas pessoas. Por que eu não enviei? Porque a religiosidade nele era tão forte que ele nem escutar palavras de outra igreja, ele não ouvia. Era muito, gente, era demais. Né? Só quem é de perto sabe. Então, foi assim que aconteceu. Eu comecei a ouvir no YouTube e, passando muitos meses, muito tempo depois, a gente entrou em concordância como esposo, marido e mulher, que nós... Que é uma decisão importante. Que nós, no próximo ano, nós não cuidaríamos de congregação. Não queremos mais. Vamos dar um pause, né? Concordamos. Vamos cuidar um pouco de nós, um pouco da casa, da empresa. Vamos focar. E ele concordou, né, com essa situação, procurou nosso antigo pastor, explicou, ele aceitou numa boa, mas ficamos assim, ainda congregando, tudo certo, cuidando de congregação até chegar ao final do ano. Quando chegou no final do ano, que nós entregamos, nós já não éramos mais dirigente, eu convenci ele de ir a um culto na Abba Pai Church de Santa Catarina. Eu convenci, meio obrigado, assim, meio, por favor, meu bem, vamos, né? Comigo. Por favor, vamos junto. Só vai, só dirige. Só vai. E aí nós fomos. Nós fomos saímos aqui à tarde, né, para o culto da noite, e foi transformador. Foi impactante. E como o Fábio disse, né, quando chegou lá, é como que os discípulos de Emaús ali enxergaram, né? Estávamos há anos na Assembleia de Deus, foi tudo uma bênção, foi um crescimento muito bom, foi um aprendizado muito bom. Mas agora Deus tem uma direção nova para nós. Então a gente tem que obedecer o chamado do Senhor para poder cumprir o chamado na nossa vida, servir de bênção para as pessoas. E quando a gente chegou lá, eu lembro que antes de descer do carro, eu orei em espírito e eu falei com o Senhor assim, meu Deus, se nós estivermos fazendo alguma coisa errada,
O Senhor não nos for a deixa direção. sentir. O Senhor não nos deixa sentir a tua presença nesse lugar. Faz tudo ser estranho, Senhor. A gente nunca tinha ido numa outra igreja, de outra denominação. Então eu fiz essa oração, fui sincera com Deus, para que Deus fizesse que as coisas fossem estranhas, né? E isso não aconteceu, gente. A gente desceu do carro, foi ao contrário. Quando nós entramos, botamos o pé, e quando eu falo nós, eu, meu esposo, meu filho mais jovem, dos meninos, e a minha menina e a minha nora. Quando a gente entrou, todos nós fomos impactados. O culto foi um culto de ceia, e a sensação que eu tinha quando eu tomei a ceia, que fazia muitos anos que eu não tomava Santa Ceia, é como eu estivesse muito distante. Eu estou falando isso porque eu estou sendo sincera. Sim, sendo O que eu vivi, né? O que eu vivi, o que eu tenho vivido. Então foi um grande encontro com Deus para nós lá, e está sendo um aprendizado muito bom. Legal. Pra gente já indo pro encerramento, porque já conversando ainda dá vontade de parar, né? Então, como eu falei no outro assunto que a gente estava, para você definir em uma palavra o chamado, se puder. Que dá para dizer, no caso, que representa para vocês, né? a saída, no caso da Assembleia, da denominação Assembleia, foi teve a ligação direta para o cumprimento do chamado, né? Porque talvez você tenha um chamado para congregar num lugar, que Deus vai te usar lá, ou um chamado para outro lugar. Não tem a ver com placa, gente, não é placa. Mas no caso deles, teve uma ligação direta para o cumprimento desse novo chamado, no caso, a saída da denominação, Sim, né? sim. E daí como é que vocês podem... Como é que tu perguntou aí? Em uma palavra, definir o chamado que o Senhor Isso. tem para vocês. Então, pode pensar um pouco. Eu acho que a gente não sai fora de uma obediência, né? É sensibilidade. Ser sensível à voz. Isso é importante demais, né? Ter sensibilidade no espírito. Sensibilidade para ti, Graça. Olha, eu posso resumir na mesma saída. Nós aprendemos, eu estou falando de nós, nossa família, nós aprendemos que ser igreja é muito mais do que estar na igreja. Ser igreja é fazer de um jantar durante a semana um culto. Sentar num sofá com seus filhos, comer uma pipoca, assistir uma série, fazer com que aquilo seja um culto. Por quê, gente? Porque a tua família está ali. O teu primeiro ministério está ali naquele momento contigo. O que é mais importante Sim. se torna um culto. É igual nós aqui, né? Hoje, a gente falando em podcast, hoje tá tão bombando bastante assim, né? O que é o princípio de podcast? É mesa. E cara, tipo, tudo tem a ver com o Senhor. Qual que foi o princípio do Senhor? Não foi sobre a cruz, foi sobre a mesa. Porque Jesus, quando ele volta, ele ressuscita, e ele vai mostrar para os discípulos, ele volta para onde? Ele volta para a cruz ou volta para a mesa? Ele volta para a mesa. E na Quando a verdade... gente entende isso, por isso que chega a me arrepiar, por isso que se está bombando tanto podcast, porque sempre foi sobre mesa. Sim. Foi sobre relacionamento, foi sobre troca. Às vezes a gente olha as pessoas, olha a Graça lá, olha o Daniel, nem conheço. Mas quando a gente vem para a mesa, a gente começa a conhecer a história, a gente conhece, ele não é assim, ele é assado. E eu acho que a gente entender o real sentido de mesa. E que a mesa, igual a gente fala, a gente voltar a comer todo mundo na mesa. A gente voltar a tomar café todo mundo, não um na sala, outro no quarto, outro não sei o quê, mas pelo menos uma refeição na família, ter a mesa, porque a mesa te traz relacionamento. Então por isso que eu acredito que o podcast ele tá crescendo tanto, não digo nós que a gente está começando, mas vai crescer em nome de Jesus, assim outras pessoas, porque tá trazendo as pessoas para a mesa. Então as pessoas começaram a entender Jesus sem saber ser Jesus. Isso aí. E na verdade, quando a gente criou, primeiro quando a gente se olhou assim, não tem a ver com a igreja, né? Até brinquemos que a gente vai ganhar dinheiro com isso, e vamos, em nome de Jesus também, né? Mas a gente quer dizer assim, a ideia não era, vamos lá para falar de Jesus. Tanto que a gente falou, vamos trazer empresários e vamos falar sobre outros ramos e tal, mas não adianta, já estamos aqui no terceiro e ele não tá sempre no importa o meio. que tu fala, que Ele tá é o sempre centro. no meio. É verdade. Né? Sempre cabe no que tu fala, cai nele. Vai falar com o empresário é empresário por causa dele. Então não adianta, tudo tem ligação com ele na Amém. mesa. Nunca foi sobre nós. Sempre foi E sobre daí ele. outra pergunta, então, assim, chegando perto do final. Tem muita gente que chega em mim, chega em Israel, chega nos outros assim, o Fábio e a Graça, e aí? Cadê eles? Né?
Então, o que vocês podem dizer assim, qual o plano? Digamos assim, viver na Assembleia, crescer, aprender, tiver essa outra visão, Deus deu um novo propósito, no propósito tiveram que sair, saíram, e aí? E agora? Tem um plano para agora, ou como vocês se veem daqui 5 anos, por exemplo? A pergunta é essa: como vocês se enxergam daqui 5 anos? De modo geral, quanto igreja, como empresa, aí faz um resumo para a gente já encerrando. Eu digo assim, daqui 5 anos nós restaurando, né, e trazendo dignidade para muitas pessoas, né? Crescer e contribuir. Esse. É um L, né? Não é o L do Lula, né? Mas é crescer e contribuir com o próximo. Trazer dignidade para as pessoas, né? Às vezes alguns fazem algumas perguntas para nós meio assim, outros só levam na brincadeira, porque a área espiritual ela é diferente. Para mim é muito diferente a área espiritual da material, né? Pela área material, eu já podia ter usado meu braço, já feito muitas coisas. Muitos, por que não fez? Tá com a igreja pronta. Só que eu não quero usar a minha força. Meu braço seria fácil para mim fazer. Só que eu não quero, porque quando eu lido com a área espiritual, eu preciso depender de Deus. Eu preciso de um alinhamento com Ele. E é Ele que faz. É Ele que nos mostra, é Ele que tem abrido portas, é Ele que tem feito coisas surpreendentes. Que não dá para acreditar, né? Sem explicação. Porque pertence a Ele isso tudo. Então, estamos no alinhamento dEle, estamos na sensibilidade do Espírito e ouvindo e no tempo do Senhor tempo dele, também. Né? É no tempo dele, não é no nosso. Legal. Não esqueça aí, pessoal, de curtir, compartilhar, tirar o print aí e nos marcar, tá bom? Para a gente poder depois registrar, porque acredito que para nós é um momento histórico. E agora a gente, para encerrar mesmo, né? A gente fala que o tempo passa voando, né? Fábio, deixar uma palavra aí para o pessoal, depois a Graça, e a gente já vai estar encerrando aí, tá bom? Eu te falei uma palavra ali aquela hora no início ali de Isaías. De Isaías. Até marquei ela aqui, ó. Eu amo essa palavra aqui. Comecei a amar ela muito mais ainda. Falei sobre ela esses dias agora. Fala bem claro ali, Isaías 26:3, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Né? A paz de Deus, então essa paz que muitos buscam e querem ter em todas as áreas da vida, ela está firmada nesse direcionamento, nessa certeza de ter uma mente firme em Cristo, né? Porque quando eu tenho a mente firme nele, eu sei quem ele é para mim, eu sei o que ele pode fazer por mim, então não há medo. O medo é o que impede muitas pessoas de alcançar e de chegar a algum objetivo. Por isso que a Bíblia fala, eu não vos dei espírito de medo. Deus não dá medo para ninguém. Não pertence a Deus esse espírito. Então quando eu entendo isso, quando eu tenho essa garantia de Deus em mim, eu sou uma bênção onde quer que eu esteja. E qualquer um pode ser, porque ele está alinhado com os propósitos, com o querer de Deus. Ele não teme o que possa fazer o homem, porque a mente dele está firme, fixada, bem abalizada no guarda de Israel. Aquele que não tosqueneja, né? Aquele que não dorme, né? Mas firmado como os montes de Sião, né, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Pra gente encerrar, tá acabando Amém, nosso gente. tempo. Então fica o nosso muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite. Amém. Foi muito bom, uma alegria. Muito obrigada a todos que nos assistiram. E eu quero deixar ali, Filipenses 1:6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, pessoal, queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesse tempo todo. Então, curta, compartilhe, tire print aí, que eu tenho certeza que esse bate-papo aí, a gente vai estar fazendo os cortes depois, tem edificar e vocês tenham apreciado aí. Então, não esqueça de seguir nossa página, curtir, compartilhar aí, em nome de Jesus, Daniel. Então tá, agradecemos aí a presença, meu pai e minha mãe, obrigado por ter aceitado o convite. Vieram aí de bom grado, vamos ter que marcar outros, porque... né? Muito assunto ainda, né? Tem assunto para um mês aí. Tá, então, pessoal, estamos encerrando aí mais essa live. Obrigado por você que assistiu. Que Deus abençoe você que ficou aí com a gente, você que ainda vai assistir essa live. E não se esqueça de seguir a gente, curte aí, compartilha. E não esqueça de seguir a gente no YouTube, tá? A gente vai estar lançando, que a partir da semana que vem a gente vai estar fazendo essas lives através do YouTube para a gente não ter esses cortes
que o Instagram faz, tá? Então, valeu, pessoal. Valeu, abraço. gente. Obrigada. Uma boa noite, Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você está olhando aí. Valeu, um abraço. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas
batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece.